Então, acho que dá pra gente iniciar o assunto São Paulo. E pra isso, enquanto o nosso Kaique Silva está se recuperando, segue no departamento médico, desejamos uma pronta recuperação pra você, Caicão. O Ivan Drago vai trazer pra gente detalhes que não tem fim. Mais um episódio dessa novela. De uma guerra política. Desdobramentos de uma... Bonito isso, Ivan Drago. Você leu no livro? Lembra que tinha uma frase? Acho que na Malhação, sei lá onde era. Na Mas Malhação? enfim, alguma coisa era desse tipo aí. Meu Deus. Você traga pra gente, Ivan. Vamos lá, vamos contextualizar pra galera. Vamos contextualizar pra galera. Todo mundo teve acesso àquela história do camarote clandestino no São Paulo, um áudio que foi vazado da Adriana, que estava intermediando, um áudio com a Mara Casares e o Douglas Schwartzman. Perfeito? Onde os dois ali pedem pra ela tirar o processo, aquela coisa toda, enfim, sobre o camarote que foi cedido de forma clandestina ou usado de forma clandestina no São Paulo. Muito bem, aquele áudio foi vazado, certo? Como as pessoas conseguiram aquele áudio? Então nós vamos ver agora, ouvir, melhor dizendo, um trecho da Adriana que estava envolvida naquele áudio com o marido dela, o Tom, conversando com o Denis, que é um ex-conselheiro do São Paulo, já saiu do clube. O que estaria por trás? A compra dessas provas para que o áudio fosse divulgado, ou seja, para que tudo fosse desmascarado através desse áudio. Então, vamos acompanhar um trecho. A nossa produção recebeu um áudio de 11 minutos. Nós vamos exibir apenas um trecho dessa conversa, mais uma vez, entre a Adriana, o marido dela, o Tom, e o Denis, ex-conselheiro do São Paulo. No áudio inteiro, mais duas pessoas são citadas: Vinícius Pinotti e Fábio Maris. Vamos ouvir então. Mas você se recorda dessa ideia? Inclusive, você explicou para o Dr. Fábio a estratégia? Aí você lembra que o que foi conversado? Olha, é melhor a gente deixar o negócio embaixo da almofada, porque aí nós não vamos mexer na delegacia. Tá certo? Aí foi falado isso. Por quê? Porque não é bom negócio mexer lá. Por enquanto. Só que tá certo? E aí houve a concordância de todos. Tudo bem. Porque não é a hora de mexer ali. Na hora H vai ser mexido, cara. Foi isso que foi conversado. Então, foi... E assim, aí todos concordaram. Todos concordaram. Ali no calor da emoção, diante de uma situação que a gente olhou, eu falei, calma aí. A gente se envolver com furto, ficar planejando um roubo, porque até então, assim, sugeriu uma proposta muito diferente do caso que você prometeu pra gente. Tom, desde o começo, o que eu conversei foi de fazer desse jeito. Mas você lembra que eu cheguei e eu falei, temos os advogados vão ver a melhor estratégia do mundo. E a estratégia é um furto. Não, Tom, olha só. Na verdade... Tá? A estratégia é um furto? Você concordou, Tom. Não, eu estou te perguntando. A estratégia de um furto não é boa? A estratégia foi o que foi conversado. E a sua opinião? Assim, eu quero saber a sua... Denis, eu quero saber a sua opinião, Denis. Não, a minha opinião é que vocês concordaram com tudo, Tom. Denis, fica tranquilo que essa é a parte... Denis, calma. Denis, essa é a parte mais... Assim, essa parte é tão tranquila... Denis, quando você falou pra mim, na reunião, Denis, olha só, Denis, Denis, peraí, Denis, calma, Denis, não importa? A sua opinião não importa? Você não tem palavra? Mas eu tenho mais palavra que você. Ok, e por que não cumpriu? E por que não está sendo cumprido o que você falou? Responde pra mim. Só responde, por que não está sendo cumprido com o que você falou? Então deixa eu falar. Ah. Quando chegou na reunião, foi falado outra coisa.
Aí eu cheguei e falei, eu achei que poderia ser desse jeito. E eles, você não fala para eles as suas ideias? Você não fala para eles as suas ideias? Eu falo mais que você pensa. Então, e por que ele fez uma cara de... E por que o Fábio fez uma cara estranha que parece que você nunca tinha falado isso para ele? Não, ele não fez cara de estranho. O que ele falou para você é o seguinte, vamos deixar a coisa embaixo do tapete, é melhor não mexer nada lá, não foi isso? Então, assim, se você não quiser ver o lado da gente, tá nítido que você só quer a prova e fazer acontecer do lado de vocês. Não é nada disso. O que acontece? Eu tô explicando. Ó, me explica aqui outra coisa. Me explica outra coisa. Fala pra ele sobre o contrato. Porque quando o Vinícius abordou a gente, quando o Dr. Fábio abordou a gente, falou, fiquem tranquilos, eu vou levar vocês vão tirar as dúvidas, tudo bonitinho, e vocês vão pensar. Ou seja, dando toda calma. Aí só para você ter uma ideia, ontem tinha 10 perguntas, na sexta-feira tinha 10 perguntas, mas a reunião falou assim, isso aqui, é 0 formalidades, toma o dinheiro e me dá as provas, eu só quero meia dúzia de áudio que para mim já tá bom. Então, assim, as coisas vão mudando e vocês querem que a gente mantenha uma opinião, é isso? Você acha justo isso? Não, eu acho que a reunião era para isso, para ter uma definição. E essas mudanças todas, do lado de vocês... Mas as mudanças... Mas você deveria ter falado na hora, Tom. Me explica, por que não está acontecendo conforme o que você fala? Deixa eu só entender isso. Peraí, eu não sou o dono da situação. Primeiro. Aí, o que acontece? Não vamos mexer aonde está quieto. Vamos fazer dessa maneira, porque dessa maneira vai ser mais simples. O furto é simples? Mais seguro. O furto é simples? Então, Tom, olha... Me responde. Na hora. Me responde. Na hora... O furto é simples? Não, o furto é simples? Concordou. Me responde. Eu sou o dono do negócio. Você concordou? Então tá bom. Assim, Você não acha, você devia ter falado. O furto é simples? Responde pra mim. E dá uma estratégia de um furto. Pra você é simples? Não. Eu não sei. Não sabe? Você não sabe dar opinião? Então eu vou dar. Por que você não falou na hora? Foi um assunto muito novo pra mim. Pegou toda a gente de surpresa. Pegou a gente de surpresa. Bom, vamos lá. Caramba. É o seguinte. Rapaz. Feio, hein? Mais uma vez, tá? A nossa produção recebeu esse áudio de 11 minutos. E eu tô também vendo aqui a matéria do Jorge Nicola. E o vazamento do áudio só ocorreu após um acordo financeiro. Então, o que nós ouvimos aqui? O Tom, junto com a Adriana, conversando com o Denis. O Denis tentando, de alguma forma, conseguir essas provas. Que a Adriana e o Tom estavam ali pensando em ceder. Ceder entre aspas, né? Houve um acordo financeiro para que esse áudio fosse... Uma venda. Parar, exatamente, na mão de alguns conselheiros e depois... Esse áudio caminhou para a imprensa. Então, alguns prints de valores também estão na matéria, como a nossa produção recebeu. E eu quero dar crédito mais uma vez ao Jorge Nicola, porque ele procurou o Denis, tá? E ele tem aspas do Denis aqui. Inclusive, se o Denis quiser... conversar com a gente. O espaço tá aberto pra todo mundo, Vinícius né? Pinotti, as pessoas não querem, né? O Fábio Maris, enfim, o espaço está aqui para que eles possam se manifestar. Então eu tô lendo aqui as aspas do Denis, né? Que foi quem conversou com a Adriana e com o marido dela. Abre aspas, o dinheiro é meu e eu faço o que eu quero com ele. Mesmo fora do São Paulo, há 5 anos venho lutando intensamente contra essas barbáries que vocês estão vendo hoje. A verdade é que eu fui procurado pela Adriana e ela me mostrou todas as provas que tinha. Aí colocou um preço. Fecha aspas, tá? E na sequência da matéria aqui, ele também, o Nicola, ouviu o Pinotti. Tem aspas do Pinotti também. Fui eu quem recebi em primeira mão esse áudio. E vazei mesmo. Uma doente, bandida de merda. Fecha aspas. E ele também coloca aqui na matéria que o Maris, ele não conseguiu contato com o Maris. Então essas pessoas que foram citadas no áudio aí,
elas podem conversar com a gente aqui a hora que elas quiserem, tá? Enfim, foi isso que foi passado por uma fonte, foi passado para nossa produção. Eu estou apenas aqui reproduzindo. Bom, tá aí, né? A gente traz a informação, né? Traz o que a gente tem. Resumindo, sabe aquele ditado popular? É o sujo falando do mal lavado? Né? Resumindo. Não quer limpar a fralda, quer dizer que o outro também tá com a fralda suja. Exato. Tem sempre isso, assim. Exato. E vai aparecer mais gente com a fralda suja, escutem. A tendência é que foi o que nós falamos no começo do ano. A tendência é que o São Paulo, infelizmente, né, para o clube, para a importância da instituição, para toda a história, a tendência é que o São Paulo sangre, né, ao longo da temporada, porque é um ano político. Então, o Casares vai sair amanhã, não sei, mas existe uma possibilidade, que é cada vez maior, né? É cada vez maior dele sofrer o impeachment amanhã. Nós só vamos ter certeza na hora da votação, ou se por um acaso ele renunciar antes, alguma coisa do tipo, né? Mas os problemas do São Paulo não acabarão com uma eventual saída do presidente Júlio Casares. Por quê? Porque estes políticos todos, eles têm interesses dentro do São Paulo. Então, por que algumas imagens começam a ser também, entre aspas, manchadas? Né? Porque justamente você quer tirar algumas dessas pessoas do páreo. Então, o ano do São Paulo tende a ser um ano muito difícil. E uma coisa que eu confesso que eu não tenho informação. Não sei se o Ivan Drago tem, se a Renatinha tem. Eu acho que seria muito importante para o torcedor são paulino já saber um pouco mais a respeito do perfil do senhor Harry, que é o nome dele, eu não sei se pronuncia em inglês. Harry Macis, ele é que é o vice-presidente do São Paulo, então, sim. Porque... Henry Macis, né? Eu não sei. Eu não sei qual é a agora pronúncia. Eu não lembro como pronuncia o primeiro nome. Correta, mas é o Macis. Do primeiro nome. Mas ele é conhecido como Macis, ele tem uma rede de estacionamentos, tem um hotel. Exatamente, ele é conhecido como Macis. Então, o São Paulino precisa saber qual é o perfil desse senhor. Porque se ele eventualmente vai assumir como presidente do clube, nesse ano tão difícil, nesse ano de tanta agitação política, né? É uma pessoa que precisa ter pulso firme, precisa colocar o departamento de futebol fazer uma limpa. Par de tudo isso. Fazer uma Lembrando, Galvão, que a doutora Amanda, advogada, que entrou com a liminar para ter voto híbrido amanhã, ela disse que não está descartada a possibilidade de uma antecipação de eleição. Caso o Macis não queira assumir. Ela colocou essa condição. Existe isso. Só a condição, se ele não quiser assumir, eu achei que não tinha essa condição. Por que foi diferente no caso Aidar, tá, Renatinha? Porque o vice dele também vazou, certo? Saiu todo mundo. Então, se o Macis, que é o vice-presidente, caso o impeachment aconteça, caso a renúncia aconteça, tá? O Macis, como vice-presidente, ele assume. Ele tem esse poder. Se ele não aceitar, aí sim o presidente do Conselho Deliberativo, ele convoca novas eleições. Ele tem um prazo de 30 dias para convocar novas eleições. E mais uma informação, tá? O diretor executivo do Departamento de Futebol, Rui Costa, está comandando o futebol sozinho, tá? Porque o Muricy está afastado por uma questão de saúde e não tem prazo para voltar. O Muricy tem passado por cirurgias, tá? Informação, inclusive, passada pelo nosso amigo Arnaldo Ribeiro. Então, a gente já imaginava que seria um ano complicado fora de campo. Dentro de campo, a gente vê que as coisas não estão acontecendo, informações que os jogadores já não se dão bem com o treinador, o departamento de futebol tá nas mãos do diretor executivo apenas, porque vale lembrar, tá? O São Paulo, no ano passado, desligou 3 abnegados: Belmonte, Chapecó e Nelsinho. E aí chegou o Márcio Carlomagno, que inclusive foi citado naquela situação do camarote, mas ele é o CEO do futebol do São Paulo, então abaixo dele, Rui Costa e Muricy Ramalho. O Muricy está afastado, então agora quem está conduzindo o departamento de futebol é o Rui Costa junto com o Márcio.
Bom, é isso aí. Neste cenário, hoje tem jogo, né? Hoje tem jogo e o Fernando Marinho pergunta aqui também se isso pode atrapalhar, por exemplo, o São Paulo em questão de patrocinadores. É evidente. Quais marcas vão querer ficar associadas a esse mar de lama? Então... Pois não, Gaviva. O superchat do Antônio Carlos Milani. A única coisa boa nesse novo áudio é mostrar que o Conselho Deliberativo de São Paulo é 90% corrupto, que uma SAF é inevitável. É o caminho, né? É uma discussão que aí já pode ser mais ampla. O que aconteceu ali, rapidamente, assim, de forma bastante objetiva, resumindo, tá? O que aconteceu ali foi o seguinte: alguns conselheiros descobriram que existia algo ali esquisito na utilização daquele camarote, eles foram atrás e aí eles precisavam de provas. E aí vocês ouviram tudo o que aconteceu. E é assustador também, né? Como a dívida do São Paulo na gestão Casares, que chegou para diminuí-la, aumentou. E muito rápido. Sim, a gestão Júlio Casares é péssima em todos os sentidos. Aí a gente consegue começar a explicar muita coisa, né? É péssima porque ele pegou um clube endividado e piorou a situação financeira do São Paulo. E neste cenário... E ele justifica que ele pelo menos resgatou a autoestima do torcedor, porque quando ele chega, o São Paulo sai da fila conquistando o Campeonato Paulista e depois em 23 conquista a Copa do Brasil e em 24 a Supercopa. Eu pergunto a vocês, o São Paulino de fato ficou com a autoestima resgatada? Não. Então, mas aí que tá. Essa é uma pergunta difícil de ser feita, porque é o seguinte, tudo bem, hoje é muito fácil você olhar para o cenário todo, né, para ver a situação em que se encontra o São Paulo e você responder isso. Agora, lá atrás, quando o time estava na fila, não era tão fácil assim, não. Mas, Galvão, vamos lá. Não era tão tranquilo assim, não, você responder desse jeito. Depois do tricampeonato brasileiro com o Muricy, 2008 foi o último. Quantos títulos o São Paulo ganhou? Então, foram esses, com Casares, praticamente. Não é de agora. A gente não tá falando de agora. São Paulo ganhou. A gente não tá falando de agora. A gente tá falando de mais de 10 anos. Não, então o que eu quero dizer é o seguinte: você pergunta pro São Paulino de quase hoje. 20 anos. A gente tá em 2026, cara. Com o clube na lama, nas páginas policiais. Você pergunta pro São Paulino hoje: você preferiria que o time não tivesse nas páginas policiais, mas estivesse na fila até hoje? Com certeza, 99% dos torcedores diriam: não, preferia estar na fila até hoje, mas sem passar por isso que eu estou passando agora. Galvão. Mas na época... Galvão. Na época, não sabia, né? Mas é que não existia um escândalo desse tamanho. Todo torcedor ficou feliz com as conquistas. O torcedor, veja bem, Ivan Drago, o torcedor nunca rouba o clube, né? Não, isso não. O torcedor nunca rouba o clube. Não, ele doa. Exato. Ele doa. Né, ele se sacrifica. Ele se sacrifica. Porém, o torcedor que não vigia o clube, ele acaba influenciando também, mesmo que indiretamente, a esse tipo de situação. Mas ele vai fazer. É evidente. Ele não tem nenhuma relação. É voto indireto, ele vai votar em conselheiro. O torcedor do São Paulo... Ele nem sabe quem vota, no final das contas. Só sabe quem vota quem tá dentro do clube. O torcedor do São Paulo hoje tá envergonhado, tá machucado, né? Ele tá ferido, tudo isso que nós sabemos. Agora, parte da torcida do São Paulo aplaudiu até outro dia. Calma, Galvão. Até outro dia. Você tem razão quando você fala parte da torcida. Porque é evidente que todo mundo ficou feliz quando o São Paulo conquistou esses títulos recentes. Ninguém chorou depois que o São Paulo conquistou. Tô me referindo ao torcedor são paulino. Mas nós sabíamos, ou o torcedor mais racional, aquele que acompanha de fato o clube, todo mundo sabia que essa conta uma hora ia chegar. O São Paulo conquistou os títulos e em nenhum momento ele voltou para a elite do futebol brasileiro, porque o clube ainda continua numa situação muito crítica. Como o Corinthians conquistou 2 títulos importantes na temporada passada, você começa a temporada 2026 colocando o Corinthians como um dos principais favoritos? Então, não. Que é isso? Então, mas de novo o Ivan acaba me oferecendo a comparação, eu preciso fazer. Por mais que seja dolorida para algumas pessoas ouvir essa comparação. A torcida do Corinthians
O Corinthians ganhou os 2 títulos no ano passado. A torcida do Corinthians inteira, não vou dizer inteira porque não existe, né, 100%, mas unanimidade nunca. Mas quase inteira, 99% da torcida do Corinthians não saiu aplaudindo o presidente. Sabia que o time estava em crise política, que as pessoas não eram confiáveis, que ganhou apesar deles, A torcida do Corinthians, ela era consciente. Perfeito. A torcida do São Paulo, quando ganhou os títulos, foram raríssimas as vozes. Mas, gente, que se voltaram. Era o começo da gestão. Era o começo de esperança. O Corinthians já estava pelo amor de Deus, Galvão. Como é que eles iam saber que ia ter esse escândalo todo? O presidente estava já em processo de impeachment. O primeiro título conquistado pela gestão Casares em 2021 foi o primeiro campeonato que a gestão trabalhou. Era um sopro de esperança. Ninguém imaginava que ia acontecer tudo isso. Era absolutamente natural que o São Paulino depositasse toda a esperança no presidente. Para não falar da relação um tanto quanto próxima da principal torcida organizada, né? Mas a questão é essa, era um sopro de esperança. Começou ganhando um título, ele vai colocar ordem na casa, as coisas vão mudar, o São Paulo vai voltar pra elite. Não! Logo em 2023, todo mundo percebeu. Ele tá gastando mais do que ele pode. Mas pra segurar os caras pra bater campeão. Ele bateu o campeão da Copa do Brasil, a conta ia chegar, pô. Mas a questão não é só a conta chegar. Beleza a conta chegar, beleza você fazer dívida pra ser campeão. O problema é que você não pode fazer falcatrua, você não pode fazer coisa errada. Você não pode pegar dinheiro pra você. Exato, a questão toda aparece agora, nesses escândalos atuais, então não dá pra você falar que lá atrás, não vou deixar de comemorar o título porque o time tá se endividando. Pelo amor de Deus, né, gente? Preciso fazer um intervalo. Lembrando que tudo isso está sendo investigado. Exato. Ele não foi acusado, ele tá sendo investigado, ele é suspeito e a gente tá seguindo. Tá sendo investigado e ninguém imaginava que esses escândalos fossem acontecer. Então, naquela época, faz sentido você, beleza, meu time tá investindo um pouco mais, mas vai ser campeão e daqui a pouco ver como é que faz pra pagar. Sinceramente, era uma torcedora, eu sou uma torcedora. O problema é fora disso, a questão é outra coisa, investigação e tudo mais.